Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um conteúdo super importante, interessante, vai tirar dúvidas e esclarecimento. O INSS está dispensando segurados aposentados por invalidez de reavaliações. Por que será? Nós já tivemos esse pente fino agora de 2024, que as pessoas de incapacidade total e permanente não foram chamadas. E o que está acontecendo com a aposentadoria por invalidez? Sim, o INSS possui regras específicas que dispensam alguns aposentados por invalidez por obrigatoriedade de passar por revisões periódicas. A legislação brasileira estabelece, que determinados grupos de segurado estão isentos dessas revisões, principalmente para proteger aqueles que se encontram em situação mais de vulnerabilidade. Casos reais envolvendo suspensão ou cancelamento de benefícios do INSS em operações de pente fino são frequentes, e tem gerado grande repercussão, principalmente pela complexibilidade das decisões que impactam a vida desses segurados. Nós vamos falar alguns exemplos que ilustram isso, Um caso emblemático de um aposentado por invalidez que foi surpreendido com a suspensão do benefício após a revisão do INSS. Mesmo apresentando todos os laudos atualizados que comprovavam a continuidade da sua incapacidade para o trabalho, aposentado por invalidez, ele buscou a justiça e conseguiu reverter a decisão, com o juiz, argumentando que a perícia do INSS não havia levado em conta a gravidade da condição médica e as provas documentais apresentadas. Quem aí já passou por perícia e não passou por isso? Que você tenha aquele trabalho todo para reunir provas, documentos atualizados, tudo certinho, exames, laudos, relatórios, receituários de remédio que você tomou, você faz aquele calhamaço de documentação para levar tudo certinho, atendendo todos os requisitos. Quando chega na perícia, o perito não olha. Foi o que o juiz declarou aqui. Que a perícia foi feita de uma maneira atabalhoada, que não examinou, não verificou a gravidade da incapacidade e muito menos a documentação. A justiça ordenou a retomada imediata do pagamento e garantiu que o segurado fosse dispensado de futuras revisões, considerando que a doença era progressiva e irreversível. Olha aí um caso que se fica fora também, de aposentadoria por invalidez, que você não pode ser mais chamado para revisão nem para pente fino. Outro caso envolvendo aí era um segurado que recebia auxílio-doença devido a uma doença grave degenerativa. Olha só, pessoal, durante a convocação do pente fino, a perícia considerou que ele estava apto para o trabalho. Apesar de não haver melhora comprovada no seu quadro clínico, o beneficiário entrou na justiça, obteve uma decisão favorável, que restabeleceu o benefício. O tribunal considerou que a perícia também foi inadequada e não respeitou critérios técnicos necessários. Olha aí, e o INSS está apertando agora para 2025 esses critérios técnicos, esses procedimentos, normas com relação à concessão de benefícios, principalmente de incapacidade. Há muitos casos de segurados com doenças graves, como esclerose múltipla, câncer, que tiveram seus benefícios indevidamente cancelados pelo INSS. A justiça tem sido acionada para garantir para esses segurados que eles tenham aí uma perspectiva para recuperação, eles mantenham os seus benefícios, porque muitos pagam até tratamento e remédios com o que recebe. Se você tira, por exemplo, a única fonte de renda dessas pessoas, você não está prejudicando elas somente no pagamento das suas contas, no sustento da sua família. Você está interrompendo muitas vezes um tratamento. Essas decisões judiciais, frequentemente, elas incluem pagamento retroativo de valores suspensos e, em alguns casos, a dispensa de futuras perícias. O INSS vem com esse papinho que nem do pente fino de agora, não, vamos economizar 10 bilhões de reais. E eles cortam o benefício como o auxílio-doença aí, diz que a metade, 50% dos segurados de auxílio-doença que estão passando pelo pente fino estão tendo seus benefícios cessados. Aí o que acontece? Esses segurados vão correr na justiça. E pelo que vocês estão vendo aí, por exemplos reais que eu estou passando, a justiça sabe muito bem como é que funciona as perícias do INSS. Não precisa ninguém falar para o juiz. A quantidade de processos que tem dentro dos tribunais, exatamente pela perícia terem definido uma situação, uma cessação indevida, injusta, então a justiça sabe. E o que acontece? A justiça manda restabelecer o benefício e pagar o retroativo. Quer dizer, oba, nós cancelamos 50% de todos os auxílios doença que tínhamos aqui. Aí, e a justiça agora está mandando a gente pagar tudo de novo e corrigido monetariamente. Quer dizer, é enxugar gelo, não tem essa. Casos de segurado com 60 anos ou mais. Beneficiários que completaram 60 anos
e ainda estão sendo convocadas pelo pente fino, conseguiram, através de recurso judicial, demonstrar que tinham direito à isenção de revisão. Isso é lei. O tribunal destacou que o INSS não deveria ter convocado essas pessoas e garantiu a manutenção do benefício sem interrupções. Eu falei, para 2025, a aposentadoria por invalidez já foi citada como um dos benefícios mais caros para o INSS. E o INSS está, o alvo é pessoas que, por exemplo, incapazes, que estão há muito tempo sem perícia. O auxílio de incapacidade temporária e o auxílio doença, ele tem prazos curtos. Dificilmente alguém fica 6 meses sem passar por perícia. Aposentados por invalidez, tem muitos que já estão há anos, até mais de 10 anos sem passar em perícia. E como é que você vai chamar uma pessoa dessa? E a documentação dessa pessoa? E a lesão era definitiva, você passou por uma cirurgia. Os cirurgiões, olha, não tem mais o que fazer. Não tem mais tratamento, não tem mais recuperação. Acabou, é isso aqui agora até o fim da vida. Como é que você vai apresentar, por exemplo, um tratamento, se não tem tratamento para o seu problema? Como é que você vai apresentar laudos atualizados, se você já está mais de 10 anos afastado? E outra, idade avançada. Como é que você pode querer tirar, por exemplo, uma pessoa com quase 60 anos de idade, você que está afastada do mercado de trabalho há 10 anos, você tira o benefício e manda essa pessoa retornar ao mercado de trabalho? Ela vai concorrer com jovens que saíram da faculdade, que nunca tiveram problema, que estão com a saúde perfeita. Como vai ser para essa pessoa? Você está condenando ela à miséria. É o que está fazendo o INSS. Então, a justiça está aí para garantir que isso não aconteça. Exemplos de segurado também de auxílio-doença com benefícios suspensos por essas perícias administrativas que conseguiram, na perícia judicial, que é independente, comprovar que ainda estavam incapacitados para o trabalho, a justiça considerou as provas apresentadas, determinou o pagamento retroativo, além da continuidade do benefício. Isso é uma lógica, não tem como. Os segurados com 55 anos de idade ou mais, que já recebem também o benefício há mais de 15 anos, eles estão isentos de perícia e revisão, aposentados por invalidez, tá, pessoal? O auxílio-doença não, tá? Muita gente pergunta, o auxílio-doença quem tem mais de 55 anos? Não, passa por perícia e revisão. Nós estamos falando aqui da aposentadoria por invalidez. Doenças graves, pessoas com determinadas doenças graves, crônicas, incuráveis, também podem ter um tratamento diferenciado. Eu nos falei que não passam essas pessoas. Em alguns casos, podem ser dispensadas de reavaliação, principalmente se a condição se agrava progressivamente. Então em alguns casos, tá? Parece que a esclerose múltipla, eu não sou médico para falar, uma hepatopatia que já está num estado grave, pessoas em estado terminal, que nós também já falamos isso em outros vídeos. Essas medidas visam proteger segurados mais fragilizados, reconhecendo que a realização de perícia pode inclusive ser desgastante e desnecessária, porque as situações são irreversíveis, não tem condições de melhora, de cura. Então chamar essas pessoas para quê? A lei busca dar estabilidade para esses beneficiários, e o INSS é muita burocracia, é muita coisa sem necessidade. Num caso como esse, que a pessoa está num estado grave, o máximo que você pode fazer é entrar no portal Meu INSS e solicitar que a perícia seja feita onde a pessoa está, no hospital, em casa, né? Essa dispensa faz parte aí de uma série de proteções legais destinadas para evitar que segurados que apresentem, por exemplo, uma invalidez sejam submetidos desnecessariamente a riscos à sua segurança financeira e emocional. Essas regras, elas se aplicam em diversas condições, tá? Não precisa ser aposentado por invalidez, no caso das doenças graves, que vocês acabaram de ver, tá? A legislação também protege, né, a incapacidade que está relacionada, por exemplo, a doenças incuráveis, né? Como nós falamos, existem doenças que não têm cura. Para que você vai chamar uma pessoa dessa? E outra, mesmo se você entrar na sala do perito, uma doença que não tem cura, o perito não vai olhar na tua cara, não vai te examinar, não vai te ouvir, e é capaz de te definir ainda, que eu já tive aqui nos comentários do canal, pessoas falando que a pessoa não aguentava nem ficar de pé, parecia que estava num estado terminal, e o perito mandou a pessoa ir retornar ao trabalho, tá? Então, quando há indícios de que a situação da saúde do beneficiário não vai mudar e tende a piorar, essas pessoas devem ser liberadas, não tem que passar por perícia nenhuma. Agora,
você também tem uma alternativa, o aposentado por invalidez. Converter o seu benefício para aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, desde que você atenda os requisitos. O primeiro passo é verificar se você tem pelo menos o tempo mínimo de contribuição necessária, né? Mudou agora, parece que tem aí a possibilidade de... não tem mais idade mínima, né, para tempo de contribuição, então provavelmente vale muito a pena você fazer uma consulta, tá, com um advogado, com a carteira de trabalho, com o CNIS. De repente você tem condições de se aposentar. Ah, mas se eu ganhar menos do que eu ganho, mas pelo menos você não vai correr risco de ficar passando, por exemplo, por essas situações de perícias, de ficar indo para processo judicial. Você tem várias coisas. E outra, você é aposentado por tempo de contribuição, por idade, você pode retornar ao mercado de trabalho, você pode fazer um bico, você pode dirigir um Uber, você pode ser motoboy, você pode fazer diversas coisas. Que vai, por exemplo, você teve uma perda, você vai suprir essa perda fazendo alguma coisa. Hoje você não está autorizado, você é aposentado por invalidez, não pode. Então tem que pensar nesses pontos, né, que são importantes. Mas em primeiro lugar você tem que saber que se tem direito. Não vá, porque para você fazer essa conversão tem que cessar a aposentadoria por invalidez, pagar pelo menos uma contribuição e pedir a aposentadoria por tempo de contribuição, no caso. Se você tiver algum problema e você não avaliar direito essa situação, achando que você tem o tempo necessário e não tem, depois você não consegue reativar novamente a aposentadoria por invalidez. Fica difícil, tá? Para você dar entrada num pedido, depois que você fez, por exemplo, uma consulta com o advogado, que foi verificado, que está tudo certinho, você pode fazer isso pelo portal Meu INSS, tá? Acredito que seja rápido, né? Se houver dificuldades, por exemplo, na contagem de tempo e o INSS não reconhecer o direito, você deve também buscar a via judicial, né? Que o tempo afastado desse benefício que você ficou de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez também conta, viu, pessoal? Conta para tempo de contribuição. Existem as regras de transição, né? Que você deve, como eu falei, você deve preencher. E outros modelos de aposentadoria, né? Tanto por pontos, tem pedágio de 50%, de 100%. De repente, eu falei de ganhar menos, mas pode ser que você tenha direito até a um salário melhor, dependendo do que você recebe aí de aposentadoria por invalidez. É algo de se pensar, tá? Ninguém fala muito sobre esse assunto, mas aqui no canal, como nós sempre estamos antenados aqui para trazer atualizações, trazer a realidade para vocês, é algo que vale a pena você verificar. Você que já está muito tempo no mercado de trabalho, muitos anos de carteira, juntando com o tempo de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, pode ser que já seja possível. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez? Eu espero que esse vídeo tenha sido importante, tenha tirado dúvidas, trazido um esclarecimento. Lidar com o INSS não é brincadeira. Eu sempre falo que o INSS não é para amadores, e não é mesmo, pessoal. Você tem que saber, o conhecimento é importante para lidar, porque desafios, dificuldades, você vai ter muita, tá? Muito difícil alguém que pediu um benefício no INSS e não teve dor de cabeça, tá? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para sempre estar recebendo aí novos conteúdos atualizados, relevantes, que podem ajudar você a resolver alguma situação difícil que você esteja passando, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.